Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria é poder celebrar essa manhã a Escola Bíblica Dominical. Como o nosso pastor mesmo disse, a maior e melhor escola da face da terra. Que bênção que é poder fazer parte da Escola Bíblica Dominical e dessa amada igreja, onde eu tenho aprendido tanto e conhecido mais da palavra do Senhor. Conhecido e aprendido da revelação progressiva do Senhor ao longo de todas as Escrituras e que hoje permanece viva por meio da sua igreja. Eu quero convidar a amada igreja a abrir as Bíblias no livro de Esdras, capítulo 7. Nós vamos meditar nos versículos de 1 a 10. Esdras, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Esdras 7, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Esdras, capítulo 7. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abzua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel e, segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu de Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Irmãos, Esdras foi um homem que podemos dizer que buscou o reavivamento do seu povo, da sua geração, por meio da palavra. E é nesse sentido que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã, sobre o caminho, as verdades que nos levam a percorrer o caminho para sermos reavivados pela palavra. Se nós voltarmos um pouquinho nesse texto, capítulo 6, nós vamos encontrar ali alguns fatos que ocorreram no ano 6º do governo do rei Dario, igual está registrado em Esdras 6,15, por volta de 516 aproximadamente antes de Cristo. Enquanto essa narrativa que nós vemos no capítulo 7, que acabamos de ler, ela ocorreu aproximadamente por volta de 458 a.C., durante o governo do rei Artaxerxes, provavelmente rei Artaxerxes II. E entre esses períodos, aconteceu, do capítulo 6 do capítulo 7, aconteceu o que está registrado lá em Esdras capítulo 4, 6, eu queria chamar a atenção dos irmãos. Os irmãos vão voltar à Bíblia em algumas páginas, Esdras 4, 6, a gente encontra essa narrativa. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. O povo de Judá estava passando, além de vários problemas que nós vamos perceber aqui nesse contexto, também problemas relacionados com narrativas falsas criadas pelos povos vizinhos para impedir o reerguimento do povo judeu. Só para lembrar os irmãos, o povo estava voltando do exílio. Zorobabel, mais ou menos 60 anos antes,
6 décadas antes, tinha voltado com uma primeira leva e tinham com muita dificuldade reconstruído o templo de Jerusalém e dedicado esse templo ao Senhor. E as nações vizinhas tentaram de todas as formas possíveis atrapalhar e tumultuar esse processo de reconstrução. Inclusive, uma parada foi registrada nessa reconstrução por causa desses problemas que o povo estava passando nessa época. Além disso, nós temos também o fato de um desânimo estar predominando nesse contexto de Esdras, o povo que estava ali em Jerusalém. Com o fim da liderança de Zorobabel já tinha morrido, os profetas Ageu e Zacarias também, nós vemos o povo marcado por um desânimo, uma extrema pobreza, e a cidade de Jerusalém ainda muito por fazer, muito por reconstruir, uma necessidade urgente também de reerguer a nação da Judeia. E é nesse contexto que Esdras, ele decide sair ali da Babilônia. Ele poderia ter continuado ali, mas ele decide sair para fazer diferença para o seu povo e para a sua geração. Ele compreendeu que o reavivamento ele deveria passar pela palavra. Não seria possível reconstruir a nação se não fosse pela palavra, pelo conhecimento da palavra. Além disso, nesse contexto que nós acabamos de ler em Esdras capítulo 7, nós temos também o fato da liderança na época a liderança do domínio persa, estar situada naquela região da Palestina, em Samaria, que era um ponto forte de oposição do Senhor. Aquela antiga capital do Reino do Norte, agora totalmente diferente, com um povo diferente habitando ali, consequências do Império Assírio. O que esse império fez com o Reino do Norte, que acabou se perdendo? E ali, aqueles que estavam no controle da região da Palestina faziam de tudo para atrapalhar o povo judeu. Mas mesmo assim, isso não desanimou Esdras. Esdras sentiu desejo no seu coração de voltar ali da Babilônia. E aí nós vemos o que está registrado aí no capítulo 7. Eu gostaria de pensar com os irmãos rapidamente sobre esses versículos. Inicialmente, no capítulo 7, versículo 1, nós vemos passadas essas coisas, ou seja, 60 anos aproximadamente do capítulo anterior para esse capítulo, nós vemos que Esdras, ali no contexto da corte persa, ele era uma espécie de ministro para assuntos relacionados ao povo judeu, uma espécie de ministro de Estado, uma espécie de secretário de Estado ali do domínio persa. E Esdras, ele tinha reconhecimento do rei, tanto que o rei Artaxerxes, quando ele escreve uma carta e entrega ela para Esdras, ele se refere a Esdras como escriba da lei do Deus do céu. Esse Esdras, cuja genealogia a gente vê brevemente resumida aí nos versículos que se encontram de 1 até o versículo 5. Eu digo resumida porque entre Esdras e Arão foram aproximadamente 40 gerações. E aqui a gente vê 17 estágios dessas gerações citadas aqui nesse texto bíblico que está sendo apresentado em Esdras 7. E muitas vezes a gente vê essas genealogias e pergunta, mas por que tem essas genealogias na palavra do Senhor? E eu creio, irmãos, que as genealogias são retratos da sociedade em cada uma das épocas que estão representadas nessas genealogias. Famílias, como que elas eram estruturadas e como que essa estrutura familiar ela é importante para manter a sociedade firme, a sociedade forte. Eu vejo famílias nessas genealogias como bases fundamentais para a estruturação da nossa sociedade. E aí, destacando alguns pontos da genealogia de Esdras, nós vemos Seraías sendo citado. Esse Seraías, ele foi sumo sacerdote em 586 aproximadamente antes de Cristo. E conforme a narrativa que vemos na segunda carta de Reis 25:18, ele foi sumo sacerdote, e em Jeremias, capítulo 52, 24 a 27, nós vemos que ele foi morto por ordem do rei Nabucodonosor.
Outro ponto que eu gostaria de destacar na genealogia de Esdras foi Zadok, cujo nome significa justo. Zadok ele foi sumo sacerdote no tempo do rei Davi. Ele foi fiel a Deus e fiel também ao rei Davi no tempo que ele foi sumo sacerdote, conforme vemos em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 17. Finéias, ele foi um sacerdote marcado pelo zelo em relação à pureza do povo, como vemos em Números 25, versículo 7 até o versículo 13. Essa genealogia abreviada aponta Esdras como herdeiro da posição de sumo sacerdote ali do povo. Esdras poderia ter ficado no conforto ali da Babilônia, do cargo que ele exercia frente ao rei Artaxerxes, mas ele foi tocado pelo Espírito do Senhor e voltou. E voltou com uma leva de pessoas, como vemos nesse texto que acabamos de ler. A palavra escriba, que se encontra no versículo 6, dizendo que ele era escriba, ela na língua hebraica significava anteriormente algo como secretário, perito em livros. Entretanto, em Jeremias capítulo 8, versículo 8, nós já vemos um contexto diferente para a palavra escriba, porque eles eram também considerados professores da Bíblia, estudiosos da lei com a finalidade de ensinar a palavra do Senhor. E aí eu quero fazer uma citação de Campbell Morgan, que diz que os escribas, eles ocupavam um lugar dos profetas como mensageiros de Deus. A sua função era explicar as antigas revelações, enquanto os profetas recebiam novas revelações. Então, na verdade, o que a gente vê aqui nesse momento de Esdras é os escribas exercendo um papel importantíssimo em anunciar, explicar e pregar a palavra, a revelação escrita do Senhor. Nessa época de Esdras, provavelmente ali Esdras, Neemias, a gente vê a ação de Malaquias, o último profeta que está ali registrado no Antigo Testamento. E depois disso, curiosamente, nós temos um silêncio profético. E uma ação importantíssima desses escribas em ensinar a palavra do Senhor, para a gente chegar no contexto da plenitude dos tempos, quando nosso Senhor Jesus Cristo veio, e encontrar aquilo que a gente vê na narrativa do Novo Testamento. As sinagogas em pleno funcionamento, e os fariseus, saduceus, ali com as suas interpretações da palavra de Deus, tentando levar o povo, mas a gente vê que um pouco com as intenções equivocadas em relação aos propósitos de Deus, mas tentando levar o povo ao conhecimento da palavra de Deus. Esdras, ele teve um papel importante, porque nesse período pós-exílico, os escribas, o papel dos escribas, ele foi dividido ali com o papel do sacerdote no sentido de ensinar e explicar a palavra de Deus. E isso nós vemos registrado tanto no versículo 6 que acabamos de ler, como também no versículo 10. Essa transição que a gente vê com o aparecimento dos escribas, ensinando e explicando a palavra de Deus, ela no contexto da narrativa bíblica é inevitável, porque faz parte da revelação progressiva do Senhor. Naquele momento eles já tinham textos da revelação escrita em seu poder. E foi exatamente nesse período que nós vemos vários livros da Bíblia sendo finalizados, outros escritos, da narrativa do Antigo Testamento, que hoje nós temos a oportunidade, o privilégio, não só de estudar, como também proclamar a verdade que se encontra nessa palavra. Além disso, irmãos, o texto bíblico, quando ele fala do versículo 7 ao 9 da viagem que Esdras fez voltando da Babilônia, a viagem não foi fácil, irmãos. A gente pensa muitas vezes nesses retornos, achando que a viagem foi fácil, que foi algo cômodo para Esdras. Não foi. Foi algo extremamente difícil e complicado. Só para os irmãos terem uma ideia, o caminho mais curto da Babilônia para Jerusalém era cerca de 800 quilômetros, mas passava por um deserto terrível. E por essa razão eles tiveram que escolher um caminho a noroeste do rio Eufrates, passando por Carquemes também, e a sudoeste da Síria,
por cerca de 1.450 quilômetros, ou seja, 650 quilômetros a mais da distância mais curta. E além disso, dessa rota, nós vemos também a ação do Senhor, a boa mão do Senhor sobre o seu servo, abrindo ali o coração do rei Artaxerxes e permitindo que ele voltasse para Jerusalém com aquelas pessoas que são citadas aí nos versículos de 7 a 9 e que foram importantíssimas para esse momento de reavivamento que a nação estava prestes a passar, por voltar à palavra do Senhor. E é nesse sentido que eu gostaria de, no versículo 7, no versículo 10 do capítulo 7, pensar com os irmãos 3 verdades que nos ensinam o caminho para sermos reavivados pela palavra de Deus. E a primeira verdade, ela que se encontra em 7:10, é que Esdras tinha decidido, colocado em seu coração, dedicar-se ao estudo da lei do Senhor. Leia comigo 7:10, o que diz a palavra do Senhor. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Esdras é um excelente exemplo a ser observado no que diz respeito ao estudo das Escrituras. O seu coração, ele está preparado e dedicado para estudar e aprofundar na palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 97, a palavra do Senhor diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E esse testemunho vivo que ardia no coração de Esdras, esse amor à lei, esse desejo de estudar a palavra de Deus, foi percebido pelo rei. O testemunho de Esdras falou também ao rei, de forma que o rei compreendia que Esdras tinha um grande conhecimento das Escrituras, e isso está registrado nos versículos de 11 a 14, nesse capítulo que acabamos de ler de Esdras. O testemunho de Esdras, ele leva à compreensão de que aquele que ensina, ele é um discípulo procurando a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Ele firmou um compromisso pessoal, com uma decisão firme. E é assim que a mudança, irmãos, ela se inicia. Um compromisso pessoal, uma decisão firme de buscar a verdade, sabendo que a verdade é a palavra de Deus. Como escriba, ele já conhecia a lei, mas ele decidiu aprofundar no estudo da palavra. E assim, isso motivou Esdras a procurar o rei, apresentar-se diante dele, pedir autorização para voltar a Jerusalém. E o rei concede essa autorização. E eu creio que estava tudo dentro da agenda do Senhor, que é o soberano. Nada na história foge ao controle do nosso Senhor. E aí Esdras tornou-se bem-sucedido, porque ele teve essa disciplina para buscar a orientação pela palavra de Deus, na palavra de Deus, renovando o seu vigor e trazendo a boa mão do Senhor sobre ele, tornando ele bem-sucedido em tudo que ele estava fazendo. E isso nós podemos ver testificado, irmãos, lá no Salmo capítulo 1. Abra sua Bíblia, nesse salmo que é bem conhecido, Salmo capítulo 1, versículos de 1 a 3. A promessa que nós encontramos nesse salmo. Alguns comentaristas e teólogos, inclusive, atribuem esse salmo, acreditam que esse salmo pode ter sido escrito por Esdras. E se realmente esse salmo tivesse sido escrito por Esdras, ele estava testemunhando aquilo e testificando aquilo que ele estava vivendo. Nos versículos de 1 a 3 encontramos a seguinte narrativa: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite.
Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. E Esdras experimentou isso, porque ele aplicou isso em seu coração e ele estava desejoso em estudar a palavra. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, traz luz para a gente compreender a importância de estudar as Sagradas Escrituras. E nesse texto nós encontramos: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua estes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. A responsabilidade, amados, daquele que ensina, implica na reserva de tempo para meditar, estudar, aprofundar o conhecimento na palavra de Deus, no sentido de revisar essas verdades bíblicas, compreendê-las, para avaliar as ideias atuais do tempo que estamos vivendo e comprovar se elas são bíblicas ou não. Foi isso que Esdras fez no seu tempo. Ele estava diante de algo novo. Ele estava voltando em Jerusalém, ele não conhecia Jerusalém, não sabia o que estava acontecendo em Jerusalém, a não ser pelos relatos que chegavam até ali onde estava o centro do governo persa. E aí ele vai rumo a algo que ele não sabia o que ele iria encontrar. Ele sabia que o templo tinha sido reconstruído sob a liderança de Zorobabel e sabia da ação de profetas como Ageu e Zacarias. Mas o contexto atual que a nação está vivendo, de extremo desânimo, de grande pobreza, e a oposição enfrentada pelos estados vizinhos com falsas narrativas, isto para ele era algo que estava totalmente ainda encoberto. Somente indo em loco, lá na capital, lá em Jerusalém, ele iria compreender realmente o tamanho da dimensão do problema que ele iria enfrentar. E por isso que ele propôs no seu coração estudar a palavra de Deus. Para frente àquelas ideias atuais que ele teria que enfrentar, ele percebesse aquelas ideias, elas eram baseadas na palavra do Senhor, estavam em conformidade com a palavra do Senhor ou não. Para Esdras, a ida até Jerusalém era um cenário completamente novo. E ele sentiu, assim, necessidade em aprofundar os estudos da palavra. E isso aplica-se a nós hoje. Diante de tantas coisas novas, essas mudanças rápidas nas quais estamos passando, nós precisamos voltar à palavra, estudar e meditar na palavra, para colocarmos tudo à luz da palavra e compreendermos se aquilo é verdade ou não e está debaixo da palavra do Senhor ou não. A segunda verdade que nós vemos também em Esdras capítulo 7, versículo 10, é que ele tinha decidido praticar aquilo que ele tinha estudado. Volte comigo lá em Esdras capítulo 7, versículo 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Ele não se restringiu a estudar a palavra de Deus, mas ele colocou em prática. Ele compreendeu que a obediência à palavra de Deus era uma urgência, era uma necessidade, e não somente a leitura, e que isso era fundamental para experimentar as bênçãos do Senhor da palavra. Lá na carta de Tiago, acompanhe comigo a leitura, Tiago capítulo 1, versículos 22 até 25. Olha a exortação que esse importante líder da igreja em Jerusalém escreveu. Tiago, capítulo 1, versículos de 22 a 25, e que serve hoje para nós como um alerta e para a urgência de aplicarmos a palavra que temos estudado para podermos ser reavivados por essa palavra. Tiago 1, 22 a 25 diz assim a palavra do Senhor: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante,
Assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E aí, lembrando um sermão recente que ouvimos do pastor da nossa igreja, bem-aventurado, encontrar a aprovação do Senhor naquilo que está sendo realizado. E Esdras encontrou essa aprovação do Senhor, porque ele sabia que a bem-aventurança estava no realizar, e não somente naquilo que ele pensava que sabia. Ele estudou e colocou em prática aquela palavra viva e eficaz que tinha tocado o coração de Deus. A mesma palavra hoje que está diante de nós e que fala ao nosso coração. O conhecimento da verdade, amados, deve resultar em obediência, pois caso contrário, o resultado vai ser uma vida cheia de orgulho em detrimento da busca pela vontade do Senhor. E Paulo enfrentou tanto isso que ele registra ali na carta à igreja de Corinto, no capítulo 8, versículo 1, falando: como o conhecimento do homem, por si só, ele ensoberbece, mas o amor edifica. Deus é amor. E o nosso conhecimento, se ele vem do Senhor, esse conhecimento ele traz edificação. O problema, irmãos, quando a gente não pratica a palavra do Senhor e desemboca no orgulho, o risco do orgulho em nossos corações é que a verdade já vai tornar-se como um brinquedo e não vai ser um instrumento de edificação para o povo de Deus. Ao colocar a verdade em ação, Esdras, ele viu que essa verdade que ele aprendeu, que ele conheceu por meio do estudo aprofundado das Escrituras, ele desejava refletir essa verdade. A obediência, amados, não é uma inclinação. A obediência, ela é uma demonstração. É preciso realizar, é preciso colocar em prática aquilo que nós estamos estudando e aprendendo, como Esdras fez. Ao decidir viver o que tinha aprendido, Esdras precisou de lidar com questões de caráter, como honestidade, como bondade, como pureza. Não é suficiente, irmãos, apenas conhecer a verdade, pois é preciso apegar-se a ela e colocá-la em prática durante todo o momento da nossa vida cotidiana. E, finalmente, a terceira verdade que encontramos em Esdras capítulo 7, versículo 10, é que Esdras tinha decidido ensinar os decretos e mandamentos do Senhor aos israelitas. Versículo 7, 10, capítulo 7, versículo 10 de Esdras, nós encontramos a seguinte leitura, Esdras 7, 10. Porque Esdras tinha disposto no coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras não apenas estudou e colocou em prática, como também ensinou, sendo instrumento do Senhor para que o povo fosse reavivado pela palavra. Os sacerdotes, juntos com os levitas, naquela época, eles tinham recebido a ordem do Senhor para serem mestres em Israel. E isso nós vemos lá em Levítico capítulo 10, Deuteronômio 33, 10, Malaquias 2, 7, profeta também na época, falando e reforçando essa ordem do Senhor. E a finalidade era ensinar ao povo a verdade de Deus que estava em sua palavra. As pessoas não tinham como adquirir naquela época um rolo da lei igual hoje nós podemos adquirir Bíblias. Naquela época, o acesso à palavra ele era mais complicado, haviam poucos rolos da lei. Os escribas, alguns deles eram copistas e eram responsáveis
por proporcionar essas cópias. Isso foi importantíssimo, esse papel desses escribas, para que vários rolos pudessem ter sido copiados e se encontrarem nas diversas sinagogas que estavam se espalhando após esse período, que vemos aqui em Esdras capítulo 7. E as pessoas que não tinham, então, elas dependiam dessa incumbência que foi dada aos sacerdotes e levitas de ler e explicar as Escrituras. E aí, como Esdras despertou para essa tarefa, sabe qual foi o resultado, irmãos? Abra a Bíblia comigo em Neemias capítulo 8, versículo 8. Neemias 8:8, para compreendermos o resultado desse despertamento de Esdras para essa tarefa de ensinar. Diz assim a palavra do Senhor, Neemias 8:8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Vamos ler também 9:10. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam a todo o povo lhe disseram: este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O povo estava com o coração quebrantado, experimentando a transformação que a palavra pode proporcionar ao coração contrito, porque o Senhor não despreza o coração contrito e quebrantado. E o versículo 10 diz: disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Porquanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O povo descobriu que a alegria do Senhor é a nossa força, e é o que nós descobrimos quando nós estamos debruçados na palavra do Senhor, meditando nela dia e noite e fazendo dela a nossa única regra de fé e prática. E o resultado foi que o povo entendeu e houve grande quebrantamento e a descoberta que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:13 em diante, nós vemos que as festas do calendário anual elas foram retomadas com zelo. Houve também arrependimento e confissão de pecados, conforme a narrativa de Neemias capítulo 9, e foi renovada a aliança com o Senhor, conforme a narrativa de Neemias capítulo 10. Irmãos, quero fazer uma pergunta para os amados. Sabe quem aprende mais numa sala de aula? O professor. Da mesma maneira, sabe quem aprende mais no sermão dominical? O pastor. Da mesma forma, irmãos, cada um de nós aprenderemos mais das Escrituras como jamais imaginamos a partir do momento que nós decidimos dedicar, praticar e compartilhar a verdade que aprendemos e aplicamos com outras pessoas. Cada geração ela precisa compreender a verdade da palavra, e não será possível isso, amados, sem a ajuda da geração anterior, no sentido de estudar, praticar e ensinar a palavra do Senhor, obedecendo todos os seus mandamentos. Concluindo, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre uma frase atribuída ao pastor Israel Belo de Azevedo. Todos nós podemos ser como Esdras. Todos nós somos como Esdras, no sentido de estudar, praticar e ensinar a palavra de Deus. Talvez alguns pensem assim: mas eu não sou professor, eu não posso ter o conhecimento, mas o Espírito Santo ele capacita todo o seu povo. Nós fomos chamados não só para estudar a palavra de Deus, nós fomos chamados também para praticar e ensinar a verdade que nós conhecemos por meio da palavra de Deus. Essa tarefa de estudar, praticar e ensinar a palavra, ela não se restringe a apenas pastores, mestres, professores, mas ela deve ser encarada por toda a igreja. Todos nós
para trilharmos o caminho, para sermos reavivados pela palavra do Senhor, temos que ser como Esdras, no sentido de estudar, praticar e ensinar a palavra. Todos podemos ser aonde nós estamos, como Esdras, na escola, em casa, na escola, no trabalho, na vizinhança, nas viagens que nós fazemos, pregando a palavra durante todo o tempo, remindo o tempo, porque os dias que nós estamos vivendo são dias maus. E é por essa razão que precisamos aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos concede. Os pais, eles são como mestres para seus filhos, aos quais ensinam com ou sem palavras. Assim, devem também conhecer e viver a palavra. Em nossos relacionamentos profissionais, nossas amizades, com a nossa vizinhança, seja em contextos adversos ou não, devemos aproveitar as oportunidades de viver e proclamar o Evangelho. Então, como viver o Evangelho sem o conhecer, sem estudar? E olha que nós temos uma oportunidade incrível todo domingo pela manhã na escola bíblica dominical. O pastor mesmo, durante essa celebração da manhã, citou sobre igrejas que têm fechado de forma arbitrária essa escola. Não têm acreditado no poder transformador que a escola bíblica dominical tem. Talvez por essas escolas terem se tornado, ao invés de bíblica dominical, apenas escolas dominicais. Mas nós temos que ter o zelo por uma escola bíblica dominical que nos leve a estudar a palavra, a querer praticar essa palavra e ensinar no sentido de proclamar a verdade que nós aprendemos e que nós vivemos. Fica claro então, amados, que todos somos Esdras. E a questão é, que tipo de Esdras nós estamos sendo? E o reavivamento pela palavra depende da resposta que nós daremos a essa pergunta. Que o Senhor possa despertar o seu povo para estudar, praticar e proclamar, ensinar a verdade que está na sua palavra. A Deus toda honra e glória.